Isso tudo aí faz a gente pensar na questão da violência, né? Então, assim, uma pergunta para você. Qual o conceito de violência em Jesus? Violência no nível pessoal, violência como defesa, violência do ponto de vista do Estado, da coletividade, da sociedade em geral. Qual o conceito de violência em Jesus? Você, quando olha para Jesus e para o Evangelho, número um, você tem que decidir se você é um discípulo de Jesus, segundo as descrições dos Evangelhos, e segundo o testemunho que os apóstolos deram sobre a atitude dele em relação à violência. Pedro fala como Jesus se portou diante da violência, lá na primeira epístola dele. Paulo fala a mesma coisa, de modo que você não só tem o testemunho dos evangelhos, dizendo como Jesus tratou a violência, até onde a necessidade de agressividade saudável foi nele e onde parou, e como foi que ele se defendeu da agressividade dos outros. O que é que ele ensinou sobre esse tipo de encontro e de embate? E o que ele disse que era e deveria ser a atitude normativa de todo aquele que quisesse ser seu discípulo. Tudo isso está completamente explícito. Mas o indivíduo, a pessoa aqui, qualquer um, tem que decidir, na hora de responder essa pergunta sobre violência, de quem ela é discípula. Se ela é discípula de Jesus ou se ela é discípula do conjunto de textos da Bíblia. Porque se a pessoa achar que Jesus está a serviço da Bíblia e a Bíblia é maior do que Jesus, então o conceito de violência é outro. Vá para o Velho Testamento e monte a sua sistematização de violência. E você tem prato abundante para cortar a cabeça, para tirar os dedos, para praticar o olho por olho, dente por dente, a lei da vingança, para todos os lados. E era assim que era. Foi assim que foi. Jesus, no entanto, diz: eu, porém, vos digo. Jesus entra como a contracultura daquela lei do cão, daquela lei da morte, da lei dos governos deste mundo. O meu reino não é deste mundo, é o que ele diz tão explicitamente, dizendo: quando vocês quiserem adotar qualquer que seja a legislação, façam isso, se vocês quiserem fazer, em nome de vocês e dos reinos deste mundo, mas não façam em meu nome, porque no meu reino não é assim, como em mim não é assim. Então a primeira resposta que o indivíduo tem que dar é: discípulo de quem eu sou. Ontem eu ouvi uma pessoa falando com um amigo meu num áudio, dizendo: é que você não conhece muito bem a Bíblia, meu querido. Quando você conhecer toda a Bíblia, você vai ver o amparo enorme para a violência. E ainda dando um risinho assim de superioridade. E eu falei: bom, é verdade, se você fizer o seu amparo ético em toda a Bíblia, você vai ter muito mais páginas sobre o uso da violência e sobre a pertinência desse uso numa sociedade de leis primitivas e de consequências primitivas, praticamente um Estado islâmico de primitividade. Você vai encontrar isso em abundância. Agora, em Cristo Jesus é diferente. Como hoje mesmo eu li: mas entre vós não será assim. Então, eu tenho que decidir de quem eu sou discípulo. Se eu sou discípulo desse mundo, ou até se eu sou discípulo do Velho Testamento e da Bíblia, ou se eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, do Cordeiro de Deus. Quem venceu para abrir o livro, de acordo com Apocalipse 5, é o Cordeiro. Como tinha sido morto. É o Cordeiro da cruz, é o que vence a história. Não é nenhum monarca de ódios, de poderes e de raivas, é o Cordeiro que vence os lobos da história.
E se não for ele, a vitória dos cordeiros é que a gente continue adotando o ódio como motivação para as nossas guerras e confrontos. Então, a pergunta que você fez é como é que é a violência em Jesus, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista da coletividade ou até do Estado. Sim. Bom, Jesus não tentou melhorar o Estado. Essa é a primeira coisa. Ele não se meteu, cara. Não, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando mostraram aquela pataca moedinha. De moeda, de quem é que é a cara? Dá de César para César o que é dele. Agora, dê para Deus o que é de Deus. Dizendo isso, ele não está dizendo que o reino de Deus não tem uma implicação sobre o reino dos homens. O que ele está dizendo não é através desse tipo de confrontação que o reino de Deus tem qualquer influência sobre o reino dos homens. Não é elegendo alguém para o reino dos homens que nós vamos mudar essas coisas. É, número um, começando a mudança a partir de nós mesmos. Se nós somos pessoas cheias de ódio, como que a gente vai pacificar a terra? Se em nós não existe o gosto natural do amor de Deus, como é que nós vamos reconciliar os homens? Reconciliação por decreto? A gente viu na África do Sul, nos dias do Apartheid, que só houve a possibilidade de uma reconciliação mínima, a gente ainda está falando do mínimo possível, porque o Mandela desistiu de toda a vingança. Ele, desistiu, não quis justiça para trás, só quis praticar graça para frente. Do contrário, nem o que se conseguiu se teria conseguido. Em qualquer que seja o nível da história, você vê que progressos são feitos quando a justiça é aplicada, no mínimo no que diz respeito a dizer que a iniquidade é iniquidade, mas quando se tem a graça de dizer, se nós não estabelecemos um fim à loucura desse ciclo, nós nunca conseguiríamos recomeçar nada. Então, no Evangelho, para o Estado, você encontra Jesus ensinando essa lógica aos seus discípulos, para que esses discípulos, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, ajudem a ir quebrando esse espírito, mas nunca com a inocência de pensar que porque você coloque alguém que supostamente represente as suas crenças e valores sistemáticos religiosos, alguma coisa vai ser conseguida por decreto. Como Jesus disse em João 17, o mundo só enxergará se vocês amarem uns aos outros. Senão não enxerga, não muda nada nunca. Tem outro caminho. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. É que crente não acredita nisso para todos os níveis da aplicação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra em qualquer dimensão que seja do Pai se não for por essa consciência. Tem gente que acha que isso é assim no nível pessoal, individual e religioso. Nós não conseguimos fazer aplicação para caminho como todo, verdade para tudo e vida são barcando toda. Então, Jesus não tem a inocência de querer batizar o Estado. Ele sabe que o Estado é inconversível, que os reinos deste mundo querem acumular poder e domínio e controle. O que é colocar cal na fonte, para atrasar o processo, para dar gosto e tirar o sabor amargoso das raivas, dos ódios e das disputas. É para gerar interregnos. Ele coloca sal para produzir preservação desse estado célere de putrefação das coisas. Ele não tem inocência de batizar o Estado, em momento algum. E nem manda que os discípulos poderem, do contrário, o reino de Deus não se estabelecerá. O reino de Deus está dentro em vós e cresce no mundo se nós nos amarmos e com justiça. Do contrário, a gente só enxerga o reino na prática pessoal do indivíduo. Aí vem aqueles argumentos, por exemplo, das duas espadas, que eu espero com toda a simplicidade ter já esclarecido hoje, quando do momento da devocional. É tão óbvio
Restou alguma dúvida a você, Brau? Não. Sinceramente? Não. Jesus estava recomendando mesmo que comprasse espada para armarem os crentes? Não. Tanto que ele manda o basta no final e fala... Chega, basta. Aí quando chega, pergunta de novo, é a hora de usar a espada? A gente deve usar a espada e corta a orelha do sumo sacerdote do Malco. Ele não só cura a orelha, mas diz basta. Esse aí é o poder das trevas, é que se faz assim. Isso. Meu reino não é deste mundo. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E aí você vê, por exemplo, outra tentativa de fazer de Jesus um ser violento é no templo. Quando ele expulsa os cambistas e solta os pássaros e os animais, abre as gaiolas, derruba o dinheiro das trocas, das vendas, daquele comércio, daquele bazarzão religioso. E depois de fazer isso, disse: a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos, mas vós a transformaste num covil de salteadores. Ele cita a Escritura. E os discípulos dizem, ele falou isso para se cumprir a Escritura que dizia: pois o zelo da tua casa me consumirá. Era uma expressão messiânica. Esse Messias que chega cheio do Espírito, da consciência de Deus, olha para aquela brincadeira de Deus no templo e pratica esse ato que não é violência contra seres humanos. É uma violência de natureza simbólica, uma pedagogia dramática para expressar de maneira caricata, performática, visível, chocante, como isso é abominável. E tinha sido o grito de todos os profetas, as metáforas diversas de todos os profetas em todas as profecias por milênios. E ele apenas representa, ele é a expressão desse zelo que grita, diz que eu ando sempre com a casa do meu pai. E vocês, quanto mais se ajuntam em nome da casa do meu pai, mais transformam-na numa sede de bandidos, num congresso de salteadores em nome de Deus. Mas não há nenhum estímulo, nenhuma forma de violência. Seria somente um Jesus esquizofrênico, é que diria tudo o que disse, que ensinaria tudo que ensinou, que viveu como viveu, que morreu como morreu, que ressuscitou vitorioso, sem tomar vingança como ressuscitado. Ao contrário, pediu que se pregasse amor, perdão, graça e reconciliação, metanoia, mudança de mente, conversão sobre todos os povos. Só um Jesus esquizofrênico proporia algo diferente, e é algo que se repete na história. A gente vê gerações de discípulos, conforme a sua conveniência política e ideológica naquela época, tentarem arranjar em Jesus algum pretexto para o ódio e a guerra. Não foi o que Jesus ensinou, o que ele ensinou é tão explícito: mas entre vós não será assim. Aí você pergunta, mas então um país que seja tomado pela maioria da consciência cristã e que, por exemplo, elegesse um representante para presidi-lo, que fosse alguém de fato cheio da consciência de Deus, do Evangelho e do Espírito Santo, e de amor, de justiça e de verdade, acontecendo algo assim, o que se faria? Se desmobilizariam os exércitos? É claro que não. Jesus, como eu disse, não tenta batizar o Estado. Ao contrário, ele diz que um rei, quando é ameaçado por um outro rei que tem um exército de 20 mil, vê-se com o seu contingente de 10 mil, ele dá conta de enfrentar aquele outro. Do contrário, ele manda missões de diplomacia e paz. Jesus melhora o Estado dizendo: sejam lúcidos,
Pensem melhor, não elejam a guerra antes de tudo. Guerra é a última hipótese para a defesa de inocentes e de um Estado não beligerante, que tem o direito de se defender, de defender os seus cidadãos. E tem aqueles que o representam para essa função, como diáconos de Deus, para exercer esse bem, não o mal. Esse princípio é aplicado às polícias, a todas as forças de proteção da cidadania, para a prática do bem, não do mal, para gerarem respeito e temor pela prática do bem, com o exercício e a execução da justiça, se necessária, de modo imediato, quando se trate de malfeitores, como Jesus disse hoje aqui em Lucas 22, como Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13. Mas é tudo tão óbvio. Nós, discípulos, no entanto, não somos pessoas que andam com essa bandeira, que levantam este clamor, que incitam nesta direção, que aplaudem a ideia de que mal se vence com mal, que violência com violência, que é fogo contra fogo. Não. Não se formam os discípulos de Jesus e do Evangelho. Você pode se tornar seguidor do que você queira, mas faça esse seu nome e esqueça Jesus. Porque você abriu mão do Evangelho quando adotou a violência como recurso, como bandeira, como solução. Abriu mão do Espírito de Cristo, abriu mão do poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E faz isso com verdade e com justiça. Faz isso com a resposta apropriada, não provocada pelo ódio e nem pela justiça própria, e nem pela justiça tomada nas próprias mãos, mas faz isso com a aplicação de um Estado que ganha respeito gradativo da população pela prática do bem e não do mal e da corrupção. É tão fácil, ele. Mas existem muitos entre nós que ficaram viciados no ódio e não estão conseguindo voltar atrás. Como eu disse na reflexão do meu texto, que o Braulio leu hoje, e que eu gostaria que, se possível fosse, o Gabriel recuperasse e projetasse aqui para nós. Porque o princípio é Jesus falando: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, ao perverso, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, vai com ele 2000. Somente um exército de cordeiros poderá, a esta altura, desconcertar todas essas matilhas de lobos vingativos, mas eles não saberão parar. É isso que eu queria repetir. Mas eles não saberão parar e desejarão continuar a se vingar, cheios de razões mútuas, até se aniquilarem. Em nome de Jesus, é isto que precisa ser parado. Essa campanha tem que parar com isso, em nome de Jesus. Senão, com toda essa inimizade, que país nós pensamos em construir e que nação brotará do ódio? Eu teria dias para falar sobre o tema Jesus e violência. O meu querido irmão de leite, nesse sentido e em muitos outros, mencionado por mim hoje aqui, o Jacques Ellul, tem um livro chamado Violência, que é um livro importantíssimo, um dos mais importantes já produzido na história humana, um tratado sobre o significado da violência e sobre a relação de Jesus com o tema geral da violência. E o mergulho no significado, por exemplo, de Romanos 13, que é algo sempre evocado de maneira não compreendida pela maior parte dos cristãos, quando Paulo diz
que todos nós devemos estar sujeitos à autoridade. Pedro repete a mesma coisa. Judas, o irmão de Jesus, na sua epístola única também reafirma o mesmo princípio. Mas nada é comparável ao que está dito em Romanos 13 com a sua explicitude. Quando Paulo diz: todo homem esteja sujeito às autoridades. Na realidade, ele está falando das instituições superiores, da forma do governo, daquilo que estava instaurado para que a sociedade não entrasse em estado de anarquia absoluta. E ele diz: porque não há autoridade, não há, de fato, exousia, nesse sentido da autoridade como conceito, como princípio. Não há autoridade que não proceda de Deus, ou seja, onde quer que haja um princípio que faça os homens entrarem em estado de moderação relacional, isso procede de Deus. E as autoridades que obedecem a este princípio, é claro, se elas forem incitadoras do ódio, da anarquia e do desrespeito mútuo, elas não foram instituídas por Deus. Elas são praticantes do mal. E as autoridades que praticarem esse princípio da exousia, da autoridade justa e verdadeira, que promove a conciliação, esses foram instituídos por Deus. São ministros de Deus dessa reconciliação e dessa viabilidade relacional social. De modo que aquele que se opõe à autoridade, gratuitamente à autoridade que age com respeito e justiça, esse que assim faça resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Vão receber as consequências de estarem resistindo a uma autoridade que respeite o sentido e o princípio de autoridade. Como seja natural, sobre tal indivíduo deve vir condenação. Porque os verdadeiros magistrados, que são aqueles que estão submissos ao princípio da exousia, da autoridade, não são para serem temidos quando se faz o bem. Eles não são loucos. E sim quando se faz o mal. Porque eles são justos quando estão alinhados com esse princípio. Queres tu temer a autoridade? Então faze o que é errado. Mas se tu não queres temer a autoridade, faze o bem e tu terás louvor dela. Porque ela está alinhada com esse princípio simples da exousia, da autoridade como conceito que gera o ethos necessário para possibilitar o convívio humano. Entretanto, se tu fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Nesse sentido, significando nos dias de Paulo, em Roma, no Império Romano, na Ásia Menor, no mundo greco-romano, trazer a espada significava da coerção que te parava instantaneamente ao ato de te decapitar, te trazia a morte. O Estado romano, se fosse justo, e aonde quer que se manifestasse com justiça, tinha sobre si esse poder, pois é ministro de Deus vingador, para castigar a prática do mal naquele que pratica o mal contra o próximo de uma maneira completamente deliberada. É necessário que estejais submissos, sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também porque vocês não precisam disso se vocês tiverem consciência. Por esse motivo também é que pagais os impostos. Porque esses ministros, essas autoridades, estão aí para receber e distribuir, se estiverem praticando de maneira justa o bem.
pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O amor, sim, é uma dívida eterna. O amor com que deveis vos amar uns aos outros, incluindo as autoridades, pois quem ama o próximo, não importa quem seja o próximo, esse sim tem cumprido a lei de Deus, porque a lei de Deus é essa e se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. No fim, tudo tem a ver com o alinhamento com a autoridade sob a consciência de Deus. Não é a autoridade pela autoridade, ela pode virar diabo. Aí, nesse sentido, é Apocalipse 13 quem define a autoridade, dizendo a autoridade que existe de si mesmo, por si mesmo e para si mesmo, não é ministro de Deus, é a besta que emerge do mar. É esse estado demoníaco, diabólico, e que recebe a bênção da besta que emerge da terra, que é a religião, que diz: todos obedeçam à besta que emerge do mar. Aí, Romanos 13 dá lugar a Apocalipse 13 e faz com que a autoridade deixe de ser ministro de Deus e se transforme em besta inimiga da verdade e da humanidade. Falaríamos horas e horas e horas, porque a Escritura está cheia do que é o ensino do Evangelho a esse respeito. E o Estado, como eu disse, ninguém tem que ter inocência de pretender convertê-lo. Ele é no máximo melhorável, com ciclos e reciclos. E a presença de bons conselheiros e de pessoas com espírito de justiça, de verdade, de bondade, de humanidade e de necessária severidade, quando severa seja a medida necessária, são os que estão ungidos por Deus para o exercício da autoridade, para o bem do povo, para a ordem pública e para que a violência seja coibida. A verdadeira autoridade exercida com consciência digna evita a maior parte da violência que nós vemos praticada entre nós. E disso eu sei pelas entranhas, pelo intestino. Ouvindo traficantes falando isso comigo no curso de anos, assassinos e matadores, ao mesmo tempo em que ouvi a mesma coisa de policiais, às centenas e milhares, me dizendo a mesma coisa. Houve o tempo em que os bandidos nos respeitavam, porque a corporação era limpa. Quando a corporação foi se tornando bandida e poluída, foi que nós começamos a receber bala, cada vez mais bala. Porque o mesmo policial que subia na hora do almoço e furtivamente em outros horários para receber o achaque, a mineira, o dinheiro, era o mesmo que, quando interessava, se vendia para um outro grupo. E, em nome da polícia, ia combater os traficantes que lhe pagavam o achaque e a mineira, simplesmente para fazer uma substituição agora de gerentes ou de donos de negócios. E foi no crescendo disso, e eu estou ouvindo isso há 35 anos, que os primeiros começaram a me falar no Rio. E eu convivi com todos. E só vejo crescer e aumentar. Portanto, é a falta de autoridade o que gera essa violência absoluta. E não será com um surto de violência que nós vamos aplacar nada. Só vamos exacerbar. É com a paciência do exercício de uma justiça que comece a coibir a violência a partir dos altos escalões, da corrupção, é violência. Braba é dinheiro que não vai para o hospital, que não desentope valas negras, que não chega na escola, é violência, é fome, é corrupção, é maldade. Maldade. Tem que se começar dos mais altos postos,
para que aqueles que estão nos segmentos mais distantes e até marginalizados da sociedade comecem a ver que algo startou, houve um reset no Estado e uma consciência velha foi tirada e uma nova consciência foi instalada. E a partir da prática dessa nova consciência, podem ter certeza absoluta, a autoridade deflagra uma energia constrangedora quando não há nela a escusa de qualquer nível de corrupção. Ela é limpa e pura. Ele que não viveu bastante ou não se inteirou bastante da história para aquilo que eu estou dizendo, é límpido e cristalino na lógica que segue.